Olá pessoal, no sentido de auxiliar vocês aí no estudo, né, para recuperação desse terceiro bimestre, eu resolvi resolver a prova, resolver a prova aqui do terceiro bimestre, né, para que vocês tenham uma resolução para ajudar no estudo, né, ajudar a preparar aí para fazer essa recuperação. E também isso abre uma folga em relação à nossa aula aí, né, presencial, para eu conseguir avançar um pouquinho mais no conteúdo que a gente, devido à série de coisas aí, nós estamos atrasados, né? Então, é nesse sentido que eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, certo? Vamos lá, então, sem muita demora, né? Em relação aqui ao que interessa realmente. Temos aí, então, a primeira questão, né, da prova que vocês fizeram. Ela traz o seguinte, né? Certa quantidade de um gás ideal passa por um processo termodinâmico cíclico conforme representado no diagrama abaixo. Temos aí então um diagrama, um gráfico de pressão por volume, pressão em Newton por metro quadrado, volume em metro cúbico, então já em unidades do sistema internacional, né? E aí vamos ver o que está sendo pedido para a gente. Responda, né? E tem qual a variação de energia interna experimentada pelo gás em um ciclo completo? Olha, para a gente tentar entender isso aqui, né, legal, né? Poderia dar a resposta direto, mas vamos pensar o seguinte: imagina que o ponto inicial aqui, o estado inicial, seja o estado A, e aqui, pelo que a gente pode ver, esse ciclo está acontecendo no sentido anti-horário, né? Isso é importante, porque sendo no sentido anti-horário, de acordo com a nossa convenção, o trabalho ele é menor do que zero, isso vai aparecer aí para a gente em algum momento, né? Ah, mas aqui, do que está pedindo a letra A, em relação à energia interna, vamos olhar o seguinte: se eu saio do estado A, aqui, representado aqui pelo ponto A, né? Vou de A para B, uma transformação aqui com volume constante. Ou de B para C, uma transformação isobárica, né? Pressão constante. Volto de C para A, retorno aqui à condição inicial. Então, em A, eu vou ter, quando eu faço o retorno aqui em A, voltei a A, eu vou ter as mesmas condições que eu tinha inicialmente. Então, as minhas variáveis de estado aqui serão as mesmas. A pressão vai ser a mesma, o volume vai ser o mesmo e a temperatura também vai ser a mesma. E aí bastaria você lembrar o seguinte: nós temos uma relação entre a variação da energia interna e a variação da temperatura. Então, se eu estou falando que eu estou indo de A voltando em A, então a temperatura vai ser a mesma, né? A temperatura em A igual em A. Então, não há variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, consequentemente, não há variação de energia interna. Então, é por isso que quando eu tenho uma transformação cíclica, meu ΔU é igual a zero. Poderia responder direto isso, né? ΔU igual a zero, ou seja, não há variação da energia interna, mas eu posso fazer essa análise também observando a temperatura e relacionando, né, que para um gás monoatômico a gente tem essa relação entre, que é 3 meios de NE com a variação da energia interna. Se não há variação de temperatura, não há também variação da energia interna. Tá? Por isso que nesses ciclos, né, nessa transformação cíclica, meu ΔU é igual a zero. Ok? Continuando então a questão, obtenha um trabalho realizado pelo gás em um ciclo. Olha, se eu tenho um gráfico de pressão por volume, eu quero saber o trabalho, nesse caso que é cíclico, né? O trabalho vai ser trabalho definido aqui pelas curvas, né? Então, eu trabalho, eu tenho aqui todas as transformações, poderia desmembrar, fazer separadamente, mas não é muito interessante, eu vou ter muito trabalho aqui para calcular isso, basta eu pegar o trabalho aqui definido, né, numericamente igual a essa área interna aqui, delimitada pela figura relacionada com a transformação cíclica. Né? Nesse caso, então, para essa questão, seria apenas a área do triângulo. Né? Para eu calcular a área do triângulo, basta eu fazer base vezes altura. Então, aqui eu teria a base, né, vezes a altura, dividido por 2. Né? Tomando certo cuidado, né, que nesse nós já avaliamos aqui que o trabalho nesse caso ele é negativo. Então, muito cuidado aqui, né, porque o trabalho ele é numericamente igual à área. OK.
Mas a análise que é importante, a gente já concluiu que o trabalho também, nesse caso, ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, o trabalho ele vai ser igual a quê? Menos, aí eu vou pegar a área. Seria lá a base, né, vezes a altura sobre 2, relacionada à informação que eu tenho na figura. Né? Daí a gente tem que o trabalho vai ser igual a menos. Vamos voltar ali, porque eu esqueci de pôr a imagem aqui. Então, a base, né? 1 a 5, então 4. Não tem nenhum fator multiplicativo aqui. Aqui também não tem, de 1 a 3, então 2, né? Então, nós teremos aqui... Opa, desculpa. 4 vezes 2 dividido por 2, né? Podemos simplificar, então, e o trabalho é igual a menos 4 joules, né? Muito importante colocar as unidades, né? Muito importante organizar o que você está fazendo. Isso aí eu sinto falta, né? Na hora que vocês vão resolver prova, questão, etc. Isso faz diferença, viu? Uma outra prova, num concurso, alguma coisa, isso faz diferença para vocês. Então, é necessário tomar esse cuidado e organizar o que vocês estão fazendo, né? Qual a quantidade de calor trocada no processo em um ciclo? Olha, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. Olha, se o ΔU é igual a zero, então o que sobra para a gente? Que a quantidade de calor é igual ao trabalho, né? Então, nesse caso, a quantidade de calor é igual a menos 4 joules. Ok? Simples assim. Houve conversão de calor em trabalho ou o contrário? Nesse caso, nós temos a conversão de, não de calor em trabalho, mas de trabalho em calor. E como é que eu posso identificar isso? Meu Q é menor do que zero, meu trabalho também é menor do que zero, trabalho negativo, né? Então, nesse caso, o que está acontecendo é a conversão de trabalho em calor, e não, é o contrário ali, né? Trabalho em calor e não calor em trabalho, ok? Essa era a primeira questão que vocês tinham que fazer. A questão 2, sobre as leis da termodinâmica e o conceito de entropia, julga os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Através da segunda lei da termodinâmica, entendemos que uma máquina térmica opera em ciclos entre reservatórios em temperaturas diferentes. Beleza até aí, né? Se bem projetada, poderá converter integralmente calor em trabalho? Não, né? Não há nenhuma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Então, não tem como uma máquina térmica converter integralmente, por melhor que ela seja projetada, calor em trabalho, né? Nós temos, inclusive, um limite, que é a máquina, né, o ciclo de Carnot, que delimita ali um limite que não é um rendimento alto até, né? Para essa conversão, para esse aproveitamento, né, de retirar a energia de um reservatório a temperatura mais alta. Parte dessa energia é utilizada para o trabalho útil, parte é devolvida, cedida para um reservatório a temperatura mais baixa, né? Então, esse primeiro era falso. Em um refrigerador, o fluxo de energia acontece de forma contrária ao natural. Verdade. O natural, o contrário, inclusive aqui também dentro da segunda lei, é de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O interior do refrigerador, né, ele está geralmente, né, a temperatura menor do que o meio externo, né? Então você tem um contrário ao natural. Uma vez que o calor é retirado da fonte quente e transferido para a fonte fria, aí aqui não, né? O calor é retirado da fonte fria e transferido para a fonte quente, por isso o contrário natural. O calor aqui é a energia, né, em trânsito, né? Por isso que também, para funcionar, eu preciso de gastar energia elétrica, eu preciso do motor em funcionamento, o compressor lá. Então eu preciso de consumo de energia elétrica para funcionar o refrigerador. E esse processo não é um processo espontâneo, não é um processo natural, né? Em um sistema fechado, a entropia sempre aumenta e o máximo de entropia acontece quando o sistema atinge o equilíbrio térmico. Isso é verdade, né? Sempre eu vou ter o quê? Em sistemas aí, a esmagadora maioria são irreversíveis, né? Eu tenho um processo de aumento de entropia, né? Essa entropia sempre vai aumentar, aumenta então o grau de desordem, buscando o estado de máxima entropia, que é quando eu tenho
o equilíbrio térmico ou equilíbrio termodinâmico, né? Que seria até mais completo a gente falar assim. A previsão morte do universo, a previsão morte do universo por entropia é uma condição em que, segundo as leis da termodinâmica, o universo caminha de forma irremediável para um estado de máxima entropia. Verdade, né? Tudo a ver com o item anterior. Nós, seres humanos, nos valemos do fluxo ordem-desordem para aproveitar a energia proveniente das fontes de energia concentrada. Beleza. Isso se aplica tanto no desenvolvimento tecnológico como também no funcionamento do nosso corpo. Verdade, né? Você consome os alimentos e aí você tem um aproveitamento dessa energia concentrada, né? E aí você vai ter a utilização disso para as tarefas, né? Seus órgãos ali, o seu sistema, seus sistemas, né? Tem que desempenhar para que você tenha, para que o corpo funcione de forma conveniente, né? E assim também no aproveitamento de energia para os meios de transporte, energia, por exemplo, reações nucleares para você depois gerar, entre aspas, né? Transformar ali, obtendo energia elétrica e assim por diante. Questão 3. A pressão e o volume de 2 mols de um gás ideal variam durante uma transformação termodinâmica AB, como indica o diagrama da figura abaixo, dado R igual a 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. O trabalho é realizado, aí temos o diagrama, né? Muito importante observar aqui já, né? Que nós temos esses fatores multiplicativos aqui junto com as unidades. Tem que tomar cuidado com isso, senão a gente erra depois na hora de fazer a questão, né? Lembrar, as unidades já estão no sistema internacional, então quanto a isso aí não tem problema, né? E aí vamos lá ao que está sendo pedido na questão. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Justifique. Neste caso aqui a gente consegue observar, está indo de A para B, conforme até a setinha que está indicando para a gente, né, o caminho, né, o sentido da transformação. E o que eu tenho é um aumento no volume. Ó. Se você vem aqui no estado A, olha o volume, era de 0, o volume ocupado pelo gás era de 0,1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Quando eu vou para B, esse volume é de 0,5 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, é uma expansão, o trabalho é positivo. Então, o trabalho é realizado pelo gás e não sobre o gás. Então, aqui eu responderia que o trabalho... Então, já podemos concluir aqui que vai ser importante para o próximo item, né? O trabalho é positivo, é maior do que zero, né? Então, eu posso responder aqui que o trabalho é realizado pelo gás. Para você justificar, você poderia escrever, por exemplo, que há aumento no volume ocupado pelo gás. Você poderia também dizer aqui que é uma expansão, né? Então a letra A estaria bem respondida dessa maneira, ok? Continuando aqui, então, vamos calcular o trabalho, né? O trabalho, como está pedindo, calcule o trabalho nessa transformação, né? Sempre que nós temos aí um gráfico de pressão por volume, ou 99% das vezes, você vai precisar calcular o trabalho através da área, né? Você tem essa área delimitada pelo eixo e pela curva, né? Da transformação AB aqui no caso. Lógico que eu tenho que pegar o intervalo da transformação, né? Não posso pegar diferente disso. E aí essa área, né? O trabalho é numericamente igual a essa área. Ok? Numericamente igual, a gente costuma representar assim a essa área. Nós já vimos aqui que esse trabalho também ele é positivo, se trata de uma expansão, né? E essa área é a área de um trapézio. Então, como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Eu tenho que identificar, então, quem é quem, né? Aqui eu tenho a base maior, a base menor e aqui eu teria a altura, né? Cuidado aqui com as informações que estão no eixo, né? 10 a sexta e aqui 10 a menos 2, a gente tem que levar isso em consideração na hora de calcular o trabalho, né? Através do cálculo da área. Então vai ficar a base maior, então 3, a base menor 1, então vai ficar 3 mais 1, é claro que isso está multiplicando 10 a sexta, eu vou aproveitar e vou colocar isso aqui em evidência, né? Vezes a altura 0,1 a 0,5, 0,4, mas não posso esquecer, vezes 10 a menos 2 aqui, né? No eixo está o valor, dividido por
2, né? E aí, fazendo essas continhas, o que a gente vai encontrar, né? Você tem aqui, trabalho igual, 3 mais 1, 4, né? Dividido por 2, 2, vezes 0,4, acho que vai dar 0,8, vezes 10 a sexta com 10 a menos 2, então isso aqui dá 10 a, só somar os expoentes, mais 4 menos, mais menos 2, 4, desculpa, mais 6, né? Já deu a resposta. Mais menos 2, então vai ficar 6 menos 2, que é 4, né? Então 8, 0,8 vezes 10 a quarta. E o trabalho aqui, eu posso escrever então 8 vezes 10, passando aqui uma casa para a direita, né? Vou subtrair uma unidade. 8 vezes 10 a terceira joule, né? Ou 8.000 joules também poderia fazer assim, né? Então, o cálculo do trabalho era isso, né? Bastaria eu utilizar dessa maneira, calculei o trabalho e aí dar sequência na minha resolução, ok? A letra C, se a quantidade de calor trocada com o meio for de 9 vezes 10 a quinta joules, qual será a variação de energia interna? Olha, o que nós temos é que a quantidade de calor, a partir da primeira lei da termodinâmica, né, é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Eu posso tirar, então, que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, né? E daí, ΔU é igual a 9 vezes 10 a quinta menos... Aqui nós vamos ter que tomar um cuidado, né? O trabalho deu 8 vezes 10 a terceira. Seria melhor se eu tivesse aqui modificado esse valor. Desculpa. Mas como não fiz, né? O que a gente tinha aí disponível para vocês. Seria melhor se tivesse feito até, mas me esqueci. Mas vocês teriam que tomar o cuidado que os expoentes aqui são diferentes. 10 a quinta e aqui 10 a terceira. Eu não posso fazer essa subtração dessa maneira. Tá? Então eu teria que ajustar aqui. Claro que como vocês estavam usando a calculadora, se vocês jogarem lá na calculadora corretamente, ela te dá a resposta. Mas estou pegando o mundo sem a calculadora, né? Então 9 vezes 10 a quinta, eu vou ajustar esse expoente. Vou andar 2 casas para a esquerda, que aí ficaria menos 0,08 vezes 10 a quinta. Se eu andei 2 casas para a esquerda com a vírgula, é como se ela estivesse aqui, né? Então, 1, 2, menos 0,08 vezes 10 a quinta. Agora sim o expoente ficaria igual. E eu posso proceder essa subtração, né? Então, ficaria 9 menos 0,08. Então, vai dar 8,92, né? E aí o expoente vai continuar o mesmo, claro, né? 8,92, vou já registrar esse valor que eu vou precisar dele depois, deixando ele na calculadora, né? Para o item D, 8,92 vezes 10 a quinta, né? Joules. Esse seria o valor da variação da energia interna, ok? De posse da variação da energia interna, a letra D fica, a gente faria isso aqui diretamente, né? Que ΔU para o gás monoatômico é 3 meios de NR ΔT. Então, se eu tenho o ΔU, eu tenho o número de mols e a constante, eu acho a variação de temperatura, que é justamente o que está pedindo aqui. Usando esse valor, então, eu vou até escrever ele diferente. Eu vou escrever 892.123, né? 892.000, daria 10 a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, igual a 3 meios de N. N é igual a 2, né? Vamos só voltar lá para confirmar. Número de mols igual a 2, constante 8,31. Então, vezes 8,31, vezes a variação da temperatura. Eu posso vir aqui, então, e simplificar o 2, né? E aí, isolando o ΔT, então 3 vezes 8,31 passaria dividindo. Como é que ficaria, então, essa variação de temperatura, fazendo esse cálculo aqui? Deixa eu fazer para a gente, né? Dividido por... A gente ganhar tempo aqui. 35.780. Então, veja, um valor muito grande, mas isso se deve ao fato de eu ter me esquecido ali de corrigir aquele valor, mudar aquele valor, né?
Claro que vocês não têm culpa disso. Então, o valor que vocês encontraram aqui, utilizando o valor que eu deixei e a correção que eu estou fazendo está seguindo a mesma linha, né? É, sem problema. É isso que eu considerei na correção e isso que vocês obtêm a partir do valor que estava aí posto para vocês. Quem fez por outro caminho, usando lá o PVT Povotó, achou um valor diferente. E está correto esse valor, está coerente esse valor, e eu considerei também a resolução feita da outra maneira, né? Porque se eu tivesse colocado o valor que realmente eu pretendia aqui para gente, esses dois valores iriam bater, né? Mas diante dessa questão da minha, desse meu esquecimento de mudar esse valor, a gente obtém um valor diferente, mas eu estou considerando as duas respostas corretamente. Que não é ok, né? Estou parecendo um ok aqui, mas é 35.780 Kelvin, né? Que é a unidade de temperatura do sistema internacional. Vou separar um pouquinho aqui. Beleza, pessoal? Aí a gente terminaria essa parte aqui de termodinâmica que eu cobrei na prova para vocês. E na sequência nós tínhamos duas questõezinhas envolvendo a parte de ondulatória, de ondas aí, né? Vamos lá. A primeira, uma questão cobrando a parte mais conceitual, né? De classificação, de definição, e a outra um pequeno cálculo para a gente fazer, mas nada muito complicado. Na questão 4, com relação às características e classificações das ondas, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. A onda sonora é uma onda mecânica longitudinal. Verdadeiro, né? A onda sonora é uma onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar, e é também uma onda longitudinal. Está correto, né? A luz é uma onda eletromagnética, transversal e dispensa um meio material para se propagar. A luz é uma onda eletromagnética? Ok. Ela é transversal? Ok. Ela se propaga independente de ser um meio material ou vácuo? Ou seja, ela dispensa essa necessidade de que seja um meio material para se propagar? Sim. Então esse item também é verdadeiro. Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço e transporta matéria e energia. Ela não transporta diretamente matéria, ela transporta energia. Então esse é falso. Ultrassom é uma onda elástica, mecânica e transversal. Não é transversal, assim como a onda sonora, né? É uma onda, né? Faz parte desse mesmo mundo. É uma onda mecânica, né? Então falso. É uma onda mecânica que já está escrito aqui, mas é uma onda longitudinal, né? A velocidade de propagação das ondas em uma corda não depende da massa. Não depende da massa. Olha, numa corda o que eu tenho é que a velocidade é raiz quadrada, né, de F sobre μ. A equação estava no quadro, inclusive, né? Inclusive, onde esse μ é a densidade linear da corda, que é a massa pelo comprimento da corda. Então ela depende da massa, né? Se a massa da corda for diferente, a, a velocidade de propagação também pode ser diferente, pensando em duas cordas com o mesmo comprimento, por exemplo, né? Então é falso aqui. Ela depende sim da massa. O comprimento de onda é obtido a partir do perfil da onda, tomando a distância entre os dois pontos consecutivos, com a mesma configuração, verdade? Inclusive, nós vamos usar isso na próxima questão. Vou deixar para explorar melhor lá isso aqui. O período é um intervalo de tempo equivalente a um comprimento de onda. Sim, é um intervalo de tempo para uma oscilação completa. É um intervalo de tempo para a onda percorrer a distância que a gente chama de um comprimento de onda. Verdade, né? As ondas de rádio são ondas mecânicas, já podemos parar. Ondas de rádio estão dentro do espectro eletromagnético, são ondas eletromagnéticas. As ondas sonoras são ondas tridimensionais, beleza? E eletromagnéticas, ao primeiro item, uma onda mecânica. As bandas de frequência utilizadas pelos operadores de telefonia móvel estão na região do espectro em que estão as ondas de rádio. Sim, mostrei isso para vocês. As ondas fazem parte do grupo de ondas caracterizadas como não ionizantes, verdade, né? As ondas ionizantes são ali a partir do finalzinho ali da ultravioleta, né? De uma parte final do ultravioleta, acima, né? Que me daria, então, ali acima no espectro, claro, me daria ali as chamadas radiações ionizantes, né? São capazes de ionizar, arrancar elétrons, né? Interagir mais fortemente com a matéria. Uma onda estabelecida em uma corda oscila com frequência de 50 Hz, de acordo com a figura abaixo. 50 Hz, então ele está fornecendo para a gente o que? A frequência.
Qual a amplitude da onda? Qual o comprimento de onda? Vamos lá. A amplitude, ela é dada aqui para a gente. Ó. Isso aqui, essa distância, né? Entre o eixo e os máximos, né? Ou mínimos, né? Entre o vale, ponto máximo ali, a oscilação máxima experimentada por um ponto da corda, né? Isso me dá a amplitude, certo? Então, nesse caso aqui, a amplitude ela vai ser igual a 2 centímetros, né? Aqui não, em módulo mesmo, né? Porque a posição aqui seria menos 2, o y, né? Mas é o valor absoluto, no caso, que equivale à amplitude. Então, 2 ou 2, tanto faz ser aqui ou aqui, eu consigo retirar esse valor para a amplitude aí, ok? Qual o comprimento de onda? O comprimento de onda, você vai pegar dois pontos consecutivos, por exemplo, de um vale a outro vale, né? Desse ponto aqui até o outro ponto consecutivo, onde começa a repetir a mesma configuração, né? Porque a partir daqui eu começo a ter a mesma repetição que eu tinha no início, né? Então, quanto que vale esse comprimento de onda? A gente utiliza a letra lambda para representar. O lambda é igual a 40 centímetros. Vendo que é só a leitura do gráfico, né? Tirar a informação do gráfico aí. Qual o período de oscilação de um ponto da corda? Olha, a maneira mais fácil de obter esse período aqui é através da frequência. O período é inverso da frequência. Se eu tenho a frequência no problema, então isso me dá o período. Vamos lá. Ó, frequência não é 50 Hz? Então o período vai ser igual a 1 sobre 50. Período igual a, fazendo essa continha, vai dar 0,02, só para a gente confirmar aqui, né? 0,02 segundos, que é o valor aí do período, né? Por fim, qual a velocidade de propagação da onda? Ó, a velocidade, nesse caso aqui, a gente vai utilizar V igual a lambda vezes a frequência. Eu tenho comprimento de onda, eu tenho a frequência, calculo a velocidade, né? Vamos lá. A frequência 50 Hz, comprimento de onda 40 centímetros. Importante olhar as unidades para a gente saber em que eu vou obter isso aqui, né? Então vai ficar 40 vezes 50. A velocidade vai ser igual a 2.000 centímetros por segundo, né? Uma vez que eu tenho a frequência em Hertz, Hertz é 1 sobre segundo, e eu tenho ali o comprimento de onda em centímetros. Então, 2.000 centímetros por segundo, esse é o valor da velocidade, ok? Assim, então, a gente fecha aí a resolução, a gente fecha a provinha, né? Espero que isso ajude vocês a estudar, né? A melhorar aí em relação ao conteúdo, ao aprendizado, para fazer a prova de recuperação e tentar melhorar também a média, né? Que a gente, infelizmente, precisa dessa parte também, né? Então, até um próximo aí, um abraço.